Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal do Suzuki, iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo, hoje, quarta-feira, dia 18 no mês de novembro, caminhando aí pro final do mês e também final do ano também, né? Mas tudo bem, daqui 2 dias em algumas cidades do Brasil, sobretudo São Paulo, é feriado, né? Dia da Consciência Negra, acho que amanhã eu devo falar vídeo sobre a consciência negra. Muito bem. O assunto que eu vou falar hoje tem a ver com alegrias e tem a ver com coisas não alegres. Primeiro já vou falar da alegria aqui. O futebol, né, esporte. O Brasil venceu 3-0 ontem a equipe do Peru, uma atuação exemplar da seleção brasileira. Em cima do Peru, o Peru daquele tal de Guerreiro, que jogador lá. Bom, eu nem vou falar, né? Nem vou falar desse jogador, porque eu não gosto de gastar saliva para falar de jogador traíra, mas tudo bem. Então o Brasil venceu, convincente, mas infelizmente as críticas acabam parando em cima da seleção brasileira, né? Eu não entendo por que isso, né, cara, da mídia, né? O Brasil venceu e o pessoal critica os jogadores, critica o Dunga. Tudo bem, eu sei que o Dunga não deveria ser o técnico da seleção, mas tudo bem, né, cara? Tá lá. O Brasil, sim, eu acho que depois do 7-1, eu avaliando, o Brasil melhorou muito. Teve um problema na Copa América, sim. Teve a derrota no Chile no início das eliminatórias, sim. Parte com a Argentina, sim. Mas eu tô vendo que o Brasil vai se evoluir, né? O fantasma do 7-1, eu acho que, na minha opinião, ele só vai ser, quer dizer, eliminado não vai ser uma marca que vai ficar para sempre, mas tipo, se ele vai deixar de ser fantasma para a atual seleção, seria se o Brasil conquistar um título de um torneio, como no ano que vem vai ter a Copa América Centenário nos Estados Unidos. Aí sim, ele ganhando, o Brasil tira um pouco, e ganhando também a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos, apesar que é uma seleção olímpica, também acaba, na verdade, não mais para a seleção, mas vai ser mais para o futebol brasileiro, né? Seria a redenção do futebol brasileiro se o Brasil conquistar pelo menos a medalha de ouro no ano que vem, né? Eu torço para que isso aconteça. Eu considero que vai ser uma redenção no Brasil. Mas o Brasil, na minha opinião, ele joga bem, principalmente sobre a sua torcida. 2 jogos das eliminatórias, acho que foi 3-0 contra a Venezuela, né? 3-0 e depois esse 3-0 do Peru. Tudo bem, o problema do Brasil é arrumar a seleção para jogos fora de casa. Aí sim o Brasil tem que se armar para jogos fora de casa. A seleção do Brasil não é ruim não, cara. Agora com o Neymar, com alguns jogadores aí do Corinthians, vamos ver o que vai dar. Eu sei que o gol, sei lá, tem esse Alisson, acho que ele não tem uma experiência legal para ser jogador de seleção, mas existe uma regra no futebol que goleiro é confiança do treinador. Se o treinador tem confiança, muito mais confiança do que técnica, então, experiência, então vamos ver o que vai acontecer, né? Se pode parecer que, sei lá, o Dunga eu acho que dizem que pode cair, existe esses boatos, essa notícia que eu não sei onde surge. Eu não acho que não vai cair não, tá? Eu acho que não há necessidade para ele cair agora. O Brasil tudo bem, venceu, mas se cair, cara, aí tem que ser um técnico que possa trazer um novo estilo de jogo para a seleção brasileira, né? Tentar trazer um estilo de jogo parecido com o da Argentina, que o Chile está aplicando. Eu acho que isso precisa para o Brasil. Se o Tite seria uma boa? Não, eu acho que o Tite não seria uma boa, né? Eu acho que ele não seria um técnico ideal para a seleção. Eu acho que para clube quando ele treinou o Corinthians, da terceira passagem, segunda passagem, 2010, aquela passagem que teve os títulos, né? Ele era um técnico meio enfraquecido, ele estava crescendo, estava subindo, ele ainda é um técnico em evolução, né? Então para a seleção acho que não seria legal. Seria legal já pegar um técnico estrangeiro, carimbado, tá? Eu sou a favor de técnico estrangeiro, porque a gente está vivendo uma globalização. A gente tem que entender o seguinte: vamos parar um pouco com esse nacionalismo imbecil. Que só tem que ter jogador do Brasil, só tem que ter jogador técnico nacional. Vamos parar com essa imbecilidade, cara. Vamos parar, a gente tem que globalizar um pouco. O basquete está fazendo uma coisa legal, né? O basquete brasileiro está aí voltando aí à grande frase, né? Voltando a participar de Jogos Olímpicos, batendo de frente com grandes seleções, porque mudou toda a estrutura e a mentalidade. Trouxe um técnico argentino,
naturalizou um americano que jogava em Bauru, o Terrell, né? Que agora está no Mogi. E aí sim, internacionalizou a seleção brasileira, globalizou, trouxe novo padrão de jogo para o Brasil, no basquete. No futebol poderia ser igual, né? A gente está globalizado, por que não um técnico estrangeiro, por que não naturalizar alguém estrangeiro, né? Algum jogador, sei lá, pegar um jogador, naturalizar para a seleção brasileira. Eu sonho em ver um haitiano naturalizado brasileiro jogando na seleção, sonho em ver qualquer outro estrangeiro naturalizado brasileiro. Né? Porque no Brasil tem muitos estrangeiros que jogam aqui em times aqui, né? Que nunca jogaram na seleção dos seus países. Né? Eu sonho de ver um jogador naturalizado jogar na seleção convocado, um técnico estrangeiro. Porque o Brasil foi campeão mundial com um técnico uruguaio, né? O Viola, acho que era uruguaio. Por que não, né, trazer um técnico estrangeiro, o Sampaoli, que foi do Chile? O Guardiola eu acho que não, porque ele é muito estrela, muito, muito marketing. Eu acho que tem que ter técnico de raça, né? Como esses técnicos argentinos que estão aparecendo aí nas seleções aí pelo mundo. Então acho que tem que ser um argentino para trazer um padrão, a mídia cala um pouco a boca e não trazer rivalidade Brasil-Argentina e tocar a bola e vamos seguir em frente. Né? Bom, já falamos da seleção brasileira, agora vamos falar de uma coisa não legal, que tem a ver com futebol, mas tem a ver com as desgraças que aconteceram em Paris. Né? Ontem, infelizmente, uma partida envolvendo a seleção da Alemanha contra a seleção da Holanda foi cancelada lá em Hannover, na Alemanha. Foi encontrado bombas carros com bombas próximos ao estádio do 1996 em Hannover, onde iria ser esse jogo. Teve que evacuar o estádio, cancelar o jogo. E os terroristas iriam lá próximo fazer atos satânicos lá. Na Bélgica também teve um jogo da Bélgica com a Espanha, se não me engano, foi cancelado em Bruxelas. Também o cancelamento foi muito mais porque lá havia muita operação contra terrorista, então tinha muito terrorista concentrado lá na Bélgica. Então por isso que houve uma operação lá e por conta disso cancelaram o jogo. Há uma possibilidade na Alemanha de cancelar, adiar a rodada da Bundesliga desse final de semana, né? Pode ser adiado. Vai ter um clássico na Espanha, o maior clássico do mundo, Real Madrid e Barcelona, acho que vai ser no Camp Nou. O governo da Espanha anunciou que vai fazer um mega esforço policial lá, mas se a tensão continuar, vai ser cancelado o jogo. Né? Eu acho que a situação da Europa é uma situação maldita, cara. Se eu tivesse lá, velho, eu não sei o que eu iria fazer não, cara. Porque nós paulistas, nós brasileiros, carioca, já passamos por problemas assim, né? De tensão, de desgraça, de incerteza, né? Então a gente for passar na Europa ia passar com a mesma coisa. A gente ia pensar, quando tudo vai voltar ao normal? Quando a normalidade vai prevalecer? Entendeu? Isso é uma tensão que faz muito mal, cara. Eu falo isso porque brasileiro nunca passou por isso, porque você não mora lá, não. Mas eu passei situações de desgraça, nós passamos e nós sabemos muito bem o que é. Certo? De novo, o terceiro vídeo que eu tô falando disso, cara. Não fazer o quê? O assunto da semana não tem jeito. É essas desgraças de Paris. Esses terrorismo, esse Estado Islâmico, que é Estado satânico, né? Estado Islâmico para ir para o inglês ver, né? Para o mundo ver. Porque na verdade o americano vê. É Estado satânico. Né? Porque eles fazem ações para Satanás. Matar a pessoa, cara. Desde quando Deus, Allah, aceita ver alguém matando em nome de Deus? Não existe isso, cara. Isso não existe. Ninguém mata ninguém em nome de Deus, cara. Isso aí é a obra do diabo inventando coisas para poder manipular a cabeça das pessoas. Entendeu? Não se mata em nome de Allah, certo? Não se mata em nome de Deus. Acabou. Estão fazendo isso em nome do inimigo, do Satanás que apossou nesse Estado Islâmico aí, nesses radicais aí, né? E as pessoas inocentemente acham que eles são religiosos, radicais. Religiosos radicais do cacete, como fala? São a personificação do Satanás, cara. O diabo ele entra em algumas seitas para enganar, né? Na Bíblia está escrito isso. O inimigo entra em alguns locais para enganar o povo. Na Bíblia está falando de outra coisa, do fim do tempo, mas
eu vi muita pregação de pastor dizendo que o inimigo como fala, deturpa a religião, né? Eles usam algumas crenças que não tem nada a ver com a escrita bíblica para poder bagunçar a cabeça das pessoas. Esse Estado Islâmico é isso, né? É isso, é uma enganação do mal. Desculpa falar de Satanás, cara, porque o negócio é muito ruim que está acontecendo na Europa, tão ruim, cara, que infelizmente eu tenho que falar que é Satanás, porque é minha fé, né? Eu sou cristão, eu creio que Deus é o dono do mundo, é o Deus de tudo, né? A nossa vida é de Deus, mas existe um intruso chamado Satanás, e esse intruso que causa o mal, né? Não é o ser humano, né? Eu falei no vídeo de segunda-feira, o ser humano não causa o mal, né? O inimigo que entra no ser humano para causar o mal, né? Porque você olha para uma criança recém-nascida, você sente alguma maldade nela? Não. Você olha para o idoso de 80 anos, 90 anos, você vê alguma maldade neles? Não. Porque são criados de Deus, cara. O ser humano é criado de Deus, é que tem influências lá de baixo, né, de coisas do inimigo. Infelizmente essa é a verdade. Bom, espero que na Europa tudo volte ao normal. Espero que esse estado satânico suma da face da terra. Sobre aquele negócio das retaliações que o governo está fazendo, entra em assunto de guerra, que eu não gosto de falar de coisa de bombardeio de guerra, porque vai entrar na contradição, que eu sou contra a criminalidade, né? Crimes, tiroteio, assassinato, essas coisas eu não gosto de falar. Então se eu falar da ofensiva do governo da França, eu estou sendo igual, né? Então eu só falo da questão do terrorismo, que é a paz interrompida, né? Tensão, mas ações eu não falo não. Bom, um abraço para vocês, que Deus esteja no coração de vocês, que esse final de semana, essa quarta-feira seja de paz. Amanhã vamos fazer um vídeo sobre a consciência negra e falar também sobre a possível título do Esporte Clube Corinthians Paulista do Campeonato Brasileiro. Amanhã o Corinthians vai jogar com o Vasco, vou falar disso amanhã também. Um abraço para vocês.